Olá pessoal, o programa Perfil Comerciário está de volta após o período de férias e aqui hoje diretamente da Regional do Ministério do Trabalho e Emprego de Sorocaba, onde nós vamos conversar daqui a pouco com o gerente regional, Dr. Rodolfo Casagrande. Ele vai falar sobre os problemas existentes na categoria comerciária e uma atuação que foi feita em 1º de maio, em Sorocaba, nas lojas, quando o sindicato fiscalizou as lojas do comércio junto com o Ministério do Trabalho e Emprego. Não perca, fique aí com a gente. Rodolfo falou sobre vários temas que envolvem a categoria comerciária durante a entrevista que aconteceu na sede da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, em Sorocaba. Não, com certeza não, Sandra. Na verdade, o 1º de maio tem todo esse objetivo que você falou, de descanso do trabalhador, e vale ressaltar que o comerciário, ele também é um trabalhador, né? Muitas vezes até o outro trabalhador vê o comerciário dessa forma, ele tem que estar aberto porque eu tenho que me divertir, mas ele esquece às vezes de pensar no próprio comerciário, que também é um trabalhador, que também tem família, que também precisa descansar e fazer suas outras atividades. Nesse sentido, a convenção ela é importantíssima, prevendo que não haja trabalho nesse dia em específico, nesse dia do trabalhador, para que ele possa conviver com a sua família, realizar outras atividades que são essenciais para a qualidade de vida dele. O trabalho, na verdade, ele é muito mais com o objetivo de conscientizar as empresas, né? Eu entendo que a multa ela é necessária, mas o objetivo principal da fiscalização é a educação, ou seja, conscientizar o trabalhador, conscientizar o empregador de que há necessidade do descanso, a questão da saúde do trabalhador, dentre outros fatores. Essa ação específica ela foi muito bacana, nesse sentido parabenizo mais uma vez a atuação de toda a diretoria do Sim Comerciário Sorocaba, que fez esse mutirão prévio também avisando o pessoal que poderiam ser autuados, né? Todo esse trabalho, por isso que a gente se dispôs a fazer esse trabalho juntamente com o comércio, com o sindicato dos comerciários, passando nas lojas que estavam abertas e principalmente orientando-as quanto ao cumprimento da cláusula da convenção, não simplesmente chegando e falando vou te multar ou vou te penalizar, simplesmente a gente orientava antes das autuações. A autuação ela é necessária, óbvio, porque foi constatada a irregularidade, a gente tem que autuar, é nossa obrigação como órgão fiscalizador também, mas o objetivo inicial, o objetivo principal, tanto nas fiscalizações indiretas quanto naquele dia específico onde a gente percorreu o shopping mais especificamente, era conscientizar o trabalhador e o empregador de que é necessário esse dia de descanso para o trabalhador, entendeu? Que não pode ser pensado somente o lado financeiro, né? Não adianta falar que eu vou receber em dobro, que eu vou receber o vale transporte. A gente precisa conscientizar de que a saúde ela não cobra às vezes hoje, mas no futuro ela vai cobrar, entendeu? O descanso é uma coisa essencial para a saúde do trabalhador, entendeu? E é isso que a gente tenta conscientizar, tanto os empregadores quanto às vezes o próprio trabalhador. Sim, não só doenças como acidentes, até mesmo acidentes graves, né? Muitas vezes a pessoa pode pensar, o comércio não tem risco. Muito pelo contrário, o comércio ele tem muitos riscos. A gente pega acidentes de trabalho relacionados ao comércio,
lesões por esforços repetitivos, então muita coisa relacionada à atividade do comerciário, entendeu? Então, a princípio a pessoa olha o comerciário como uma atividade, o comércio como uma atividade que não há risco, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, às vezes aquele vendedor fica em pé muitas horas do dia, aquilo ocasiona problemas de coluna, problemas de saúde no geral para ele. Tem a questão psicológica, muitas vezes esse trabalhador tá trabalhando em cima de comissão. Então a gente tem vários casos que nos preocupa muito de questões de saúde prejudicada do trabalhador. Tanto a questão física com a psicológica, a mental do trabalhador, que sofre uma grande pressão, inclusive às vezes para trabalhar no 1º de maio. Muitos trabalhadores que não queriam trabalhar sofrem alguma pressão, não todos, vamos dizer assim, mas sofrem essa pressão, vêm a trabalhar, né? E ele, querendo não perder o seu emprego, acaba aceitando essas condições, a questão do poder econômico. Então, mais uma vez eu bato na tecla, o objetivo é conscientizar os empregadores de que é necessário esse descanso, que não visem somente o lucro, toda essa questão. Infelizmente, as grandes redes tendem a infringir mais as cláusulas convencionadas e até mesmo a legislação na questão, porque o pequeno empresário, ele tem menos trabalhadores normalmente, então para ele às vezes é mais fácil coordenar essa questão, né? Fazer esse fechamento, ele não vai perder tanto. O que não pode é a empresa ter o pensamento de que abrindo nesse feriado eu vou faturar mais do que o valor da multa. É esse pensamento que a gente não pode aceitar, que a gente não pode tolerar. Ou seja, o capital sobrepondo sobre o trabalho. O objetivo é buscar o equilíbrio capital-trabalho. E é isso que a gente busca conscientizar, e às vezes através das multas. Na verdade, a multa, vamos dizer assim, ela não chega a ser pesada, comparado a outras penalidades, né, que é uma das nossas grandes lutas junto ao Congresso Nacional, é que sejam aumentados os valores das multas, porque infelizmente muitas das coisas só funcionam com a multa. Se não tiver multa, não funciona. Mas ressalto que não é o objetivo a multa, né? A multa ela é a última instância. O nosso objetivo, até por esse trabalho prévio de conscientização, é de que não haja a irregularidade, que não haja a infração trabalhista. O Ministério do Trabalho ele não é um órgão arrecadador, ele é um órgão fiscalizatório. A multa é consequência. Então, não pode existir esse pensamento de que compensa infringir a lei porque o valor da multa será menor. Não é esse pensamento que a gente quer inserir na sociedade como um todo. Mas, infelizmente, as grandes redes, né, se você for pensar no faturamento de uma grande loja, aí, supera, de fato, o valor da multa. Em tese, ele poderia ter esse pensamento. Agora, esse pensamento ele é errado tanto no caráter de gestão quanto no caráter social. Esse é o meu entendimento. A empresa que pensa desta forma, ela está fadada ao fracasso. Eu sempre falo, a categoria ela sempre está empenhando o papel no sentido de aprimorar a nossa atividade. A multa ela não é o primordial, mas ela é necessária. Nesse sentido, a gente tem trabalhado, tanto na época que o ministro era o Manuel Dias, hoje teve uma mudança no Ministério, hoje o nosso ministro é o Miguel Rosseto, a gente trabalha, a categoria toda trabalha juntamente com os políticos, com o ministro, para que a gente consiga, de concreto, uma alteração nesses valores. Existem já propostas tramitando no Congresso para aumento, por exemplo, da multa da questão da informalidade, ou seja, o trabalhador sem registro, que a gente precisa aumentar um pouco porque o valor hoje não é o que não condiz com a realidade. O valor da multa não condiz com o tamanho da infração, vamos dizer assim. Parece pouco, mas não. O trabalhador na informalidade ele tem muitos prejuízos. Ele não vai recolher previdência, ele não vai ter FGTS. Então, e logo, quando ele sai, ele vai estar totalmente à mercê dos riscos sociais, entendeu?
Então a gente tem algumas coisas concretas, de fato, projetos encabeçados pelos próprios servidores do Ministério, como também pelo ministro, pelas forças políticas que comandam também o Ministério do Trabalho e Previdência Social hoje. Esse trâmite ele foi bem efetivo. Eu me recordo numa entrevista posterior ao 1º de maio que eu te dei, eu falei que o nosso objetivo era fazer de forma rápida e eficiente, mas também seguindo os trâmites, né, não atropelando as normas. A gente, logo após a denúncia, a gente já estabeleceu um projeto, as denúncias, né, a gente já estabeleceu um projeto de fiscalização indireta, chamando as empresas para que comparecessem aqui à gerência, apresentassem a documentação, registro de ponto, dentre outras coisas, e algumas a gente foi no próprio local de trabalho. Foram constatadas, em sua grande maioria, realmente o descumprimento da cláusula, e muitas dessas fiscalizações se desdobraram em outras, ou seja, onde foram constatados falta de recolhimento de fundo de garantia, dentre outras irregularidades que demandam um levantamento posterior agora. Inclusive algumas estão ainda tramitando. A autuação pelo descumprimento da cláusula, ela já foi efetivada. Inclusive as multas já foram lançadas. Hoje a empresa já recebeu a multa pelo descumprimento da cláusula convencionada. Só que essa demanda inicial desdobrou em outras demandas, tais como FGTS, excesso de jornada, excesso de horas extras ali, outras coisas irregulares que a gente pôde constatar durante essa fiscalização que tinha como escopo principal a questão da cláusula convencionada. Infelizmente é comum. E não vou falar para você que é nas grandes redes ou na pequena empresa, é geral. Hoje acontece de forma geral. Eu tenho falta de recolhimento de fundo de garantia na grande empresa como na pequena empresa. A gente trabalha no sentido de orientar, mas a gente sabe que muitas vezes o empresário ele não consegue pagar esse fundo de garantia, regularizar todas as questões. Mas o prejudicado de fato acaba sendo o trabalhador, e aqui nesse sentido a gente está para fiscalizar e tentar a regularização dessas irregularidades, né? E triste constatar que são todas as empresas de grande, médio e pequeno porte que estão cometendo essas irregularidades. Então, Sandra, não só eu, como toda a minha equipe, né, quando eu assumi a gerência aqui, a gente faz reuniões mensais, normalmente, de alinhamento de conduta, planejamento das nossas ações, ou seja, quando eu entrei, eu tinha um objetivo de fazer. Eu entrei aqui para fazer acontecer. Claro, conhecendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, temos poucos servidores hoje, mas o meu estilo de gestão é dessa forma: melhorar o serviço independente da nossa situação. A gente tem que atender a nossa demanda, né? Claro, como essas limitações que você já citou no início da pergunta, mas o que eu não fico é parado. Isso eu tenho um perfil. Quando eu preciso, eu vou até o local. Um exemplo disso é um prédio que a gente está conseguindo, um prédio próprio, que é da União. Estive em São Paulo diversas vezes, buscando conseguir esse prédio, buscando apoio político, inclusive, para conseguir trazer esse prédio para o Ministério do Trabalho. A gente conseguindo esse prédio, a gente vai reduzir o aluguel que a gente paga hoje no prédio aqui. Será um grande avanço, será uma grande economia para a administração. Então, seria muito simples eu apenas assumir a gerência e ficar sentado aqui na minha cadeira. Não é esse o meu perfil. O meu perfil é realmente estar na luta, né? Buscar melhorias para o Ministério, buscar melhoria para a fiscalização, para o seguro-desemprego, para as relações do trabalho, né? A gente está com propostas de mesa redonda coletivas para conseguir melhorar o processo. Em vez de eu fazer uma mesa redonda, por exemplo, com uma empresa do setor, já que aquele problema às vezes é comum às demais empresas, eu vou fazer uma mesa redonda coletiva, trazendo mais empresas em uma mesa redonda. Ou seja, eu consigo
multiplicar infinitamente a minha eficiência dessa forma. A fiscalização em si é planejamento, essencialmente planejamento. A gente colocar de forma indireta, trazendo. Existem algumas situações que necessitam o fiscal no local, aí não tem jeito, porque você tem que constatar, mas a gente trabalha de forma a planejar essa fiscalização de modo que a gente consiga fazer de uma forma efetiva, porque é muito triste o trabalhador ou o sindicato protocolar uma denúncia aqui e a gente demorar um tempo que a gente sabe que o trabalhador não tem para dar essa resposta a ele. Né? Um dos nossos objetivos é conseguir resolver. A gente tem um plantão de orientação fiscal, a gente está com uma demanda de pegar tá com uma ideia de pegar essas demandas que a gente recebe no plantão fiscal, levar para um dia específico, fazer uma mediação individual, que muitas vezes a gente consegue chamar a empresa aqui no dia e resolver essa questão daquele trabalhador que não recebeu o salário, não recebeu o 13º, sem deixar de lado as penalidades que a empresa cometeu. Mas o objetivo principal é resolver a vida do trabalhador, buscando o equilíbrio capital-trabalho, mas resolvendo a situação. Então não adianta eu ter um órgão que não seja efetivo, que não apresente resultado para a sociedade. Esse é o objetivo principal do Ministério do Trabalho, apresentar um resultado para a sociedade. O Ministério do Trabalho é um ministério extremamente social. Toda ação realizada dentro do Ministério do Trabalho tem reflexo na sociedade, tem reflexo no trabalhador, tem reflexo nas empresas, e é isso que a gente precisa ter em mente. E a gente precisa profissionalizar o serviço público, a gestão pública. Esse é o meu intuito aqui, sabendo das nossas limitações, mas também tentando otimizar os processos, como você pôde constatar nas fiscalizações do 1º de maio, por exemplo, que a gente fez de uma forma efetiva, conseguiu fazer enquadrar dentro dos projetos, assim como outras fiscalizações que a gente recebe também, a gente está conseguindo atender todas as demandas, sejam elas oriundas do sindicato, oriundas do próprio trabalhador, até mesmo do Ministério Público do Trabalho, que é um grande parceiro nosso, a gente trabalha muito em conjunto. Então a gente tenta planejar. O segredo do Ministério do Trabalho hoje é o planejamento. O Ministério do Trabalho como um todo, tá? Não só a Agência Sorocaba, criou um sistema de atendimento agendado, que tem a sigla SAA. Né? O objetivo desse sistema é facilitar a vida do trabalhador, ou seja, acabar com as filas de madrugada. A gente teve épocas que ficavam filas, das 5 horas da manhã já tinha gente esperando para ser atendido. Hoje, especificamente, a gente está agendando todos os serviços previamente, tanto pelo 158, que é o chamado Alô Trabalho, quanto pelo site SAA Web. Acessando pelo portal do Ministério do Trabalho, você vai ter um acesso rápido a esse site. Você consegue selecionar a gerência regional, você consegue selecionar o serviço que você quer agendar, ele abre um calendário para você com as datas disponíveis, você agenda, salva aquela data daquele agendamento, vem aqui no dia e horário que você marcou, sem precisar pegar fila. Não, isso aí é um grande avanço. Muitas vezes o trabalhador ele não tem representatividade sindical no local. Quando tem, a gente sempre preza pelo princípio da preferência sindical. O trabalhador comerciário ele está representado, especificamente em Sorocaba, Itapetininga, Itu também tem a representação, vou falhar a memória, outras representações também, mas ele está representado, ele tem que valorizar essa representação, ele tem que lutar pelo seu sindicato. Então, de início, esse trabalhador que está sofrendo alguma pressão, ele constatou alguma irregularidade no local de trabalho dele, procure o sindicato inicialmente. O sindicato ele vai ter essa força imediata de poder fazer essa mudança, né? E o sindicato também vai saber a hora em que ele deve procurar o Ministério do Trabalho, trazer essa demanda para o Ministério do Trabalho, seja diretamente, seja através do Conselho Sindical. Mas o Ministério do Trabalho ele está aqui para recepcionar os trabalhadores de todas as categorias, não só do comerciário, mas a gente sempre recomenda que ele procure o sindicato,
que o sindicato, na verdade, é quem conhece a demanda específica dele mais a fundo, vamos dizer assim. Ou seja, o sindicato é que faz a convenção, ele conhece todos os direitos. Muitos trabalhadores não conhecem a convenção, às vezes ele nem sabe que ele não tem que trabalhar naquele dia específico. O sindicato vai orientar, nesse sentido eu parabenizo o Sindicato do Comércio, o Sindicato dos Comerciários aqui de Sorocaba, o de Itu também, que vem fazendo um trabalho bacana, Tapetininga, que eu também conheço pessoalmente o trabalho que vem sendo desenvolvido, toda a diretoria do sindicato, o próprio mutirão do 1º de maio mostra a vontade da diretoria de trabalhar nesse sentido. Então, o sindicato ele tem trabalhado pela categoria e a categoria tem que valorizar essa questão e cobrar o sindicato quando não é atendida essa demanda. Cabe ao trabalhador também não só reclamar, mas como cobrar o sindicato, fazer um sindicato melhor. O sindicato ele é feito não pelos diretores, ele é feito pelo trabalhador, pela categoria comerciária e as outras categorias em si. Então, sempre quando eu escuto uma reclamação do sindicato, eu falo, cobre o sindicato, mude o seu sindicato, trabalhe para melhorar o seu sindicato. Esse é o objetivo. O seu sindicato vai te proteger. Também o Ministério do Trabalho está aqui para isso. O Ministério está aqui para receber essas demandas, apurar essas irregularidades, punir os maus empregadores, né, que realmente ainda existem, né, no nosso país. Mas, primordialmente, o fortalecimento do movimento sindical é essencial para o desenvolvimento equilibrado, o desenvolvimento econômico equilibrado do país. Então, não diria que existe uma ordem de procura, mas se fosse para opinar, vamos dizer assim, eu aconselharia o trabalhador a procurar o sindicato inicialmente, que é quem vai poder conhecer essa demanda mais facilmente e até analisar o caso, a que nível esse caso pode chegar. Sendo assim, ele vai encaminhar o trabalhador. Às vezes é um problema previdenciário, às vezes é um problema de trabalho realmente, às vezes é uma questão jurídica, né, que não competiria ao Ministério do Trabalho, por exemplo, que já seria um caso de uma ação judicial. Então é muito relativo, varia de cada caso. Mas o sindicato, tanto o sindicato quanto o Ministério do Trabalho, está aqui para orientar esse trabalhador para que ele consiga resolver esse problema e continuar a sua vida da melhor forma. Obrigado a vocês pelo espaço aí. Acho que ficou legal, acho que ficou bacana. Show. Todo trabalhador comerciário sindicalizado tem diversos benefícios à disposição. Benefícios que podem refletir positivamente no bolso da categoria. São eles: convênio com uma rede de profissionais credenciados ao sindicato, médicos, laboratórios, dentistas, farmácias e prestadores de serviço em geral, que proporcionam descontos de até 50% e facilidades de pagamentos criadas especialmente para a categoria. Além disso, o associado tem à disposição um clube completo a poucos metros do centro. As vantagens, entretanto, não param por aí, pois o comerciário associado ainda poderá usufruir, junto aos familiares, de ótimos momentos no centro de lazer em Praia Grande, localizado na Avenida dos Sindicatos, bem em frente ao mar. E estamos de volta também com o quadro O Jurídico Responde, com o Dr. Carlos Leite, tirando todas as suas dúvidas trabalhistas. Veja agora com a gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre assédio moral. Assédio moral é uma forma de violência no trabalho que consiste na exposição prolongada e repetitiva dos trabalhadores a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes, praticados por uma ou mais pessoas. Ocorre por meio de comportamentos com o objetivo de humilhar, ofender, ridicularizar, entre outros, ou desestabilizar emocionalmente os trabalhadores, colocando em risco a sua saúde física e psicológica, além de afetar, lógico, o seu desempenho e o próprio ambiente de trabalho.
O assédio pode assumir tanto a forma de ações diretas, acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, quanto indiretas, propagação de boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e até exclusão social. Porém, para que sejam caracterizadas como assédio, essas ações devem ser de um processo frequente e prolongado. A punição para o assédio moral é por meio de ação na Justiça do Trabalho, com um pedido de indenização. Mas vale lembrar que uma atitude isolada não caracteriza assédio moral. Tende a haver ações repetitivas para que o assédio moral seja configurado. No caso de dúvidas, ligue, faça a sua denúncia. Se preferir, não é necessário identificar-se, mas o sindicato precisa da razão social e o endereço da empresa infratora. Para mais informações, envie e-mail para o nosso departamento jurídico@simcomerciariosorocaba.com.br ou ainda compareça em nossa sede central ou sedes regionais. Os endereços você pode encontrar no site do sindicato aqui na tela. É isso, e agora a gente vai acompanhar o Mota Comenta, que é uma palavra do presidente da FEComerciários, Luiz Carlos Mota, para toda a categoria comerciária. As centrais sindicais apoiam a comissão especial que se destina a apresentar propostas com relação ao financiamento da atividade sindical. Seu objetivo é debater as formas de custeio para manter as atividades das entidades sindicais. E você, trabalhador, precisa saber disso. Os sindicatos têm sofrido fortes ataques a setores políticos, jurídicos e empresariais que querem acabar com as contribuições sindicais e, assim, enfraquecer a luta sindical. Isso é ruim para os trabalhadores que ficariam desprotegidos. Por isso, apoiamos e reconhecemos a importância desta comissão especial para o financiamento sindical, para corrigir eventuais distorções, regulamentar as contribuições e manter o nosso movimento sindical ativo. Muito bem, estamos encerrando aqui este primeiro programa de 2016, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana estaremos de volta e em breve vamos vir com um programa totalmente repaginado, mudanças vêm aí em 2016. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.